Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Você fica 5 minutinhos, se gostar do que ver, fica até o final. Se não, tem outros vídeos no canal que possam te agradar mais, tá bom? O que acontece quando você para de tentar agradar todo mundo? O que será que acontece? Você é aquele tipo de pessoa que tenta agradar todo mundo o tempo inteiro e não sabe o que fazer mais para sair disso? Se você é esse tipo de pessoa, já fica aqui comigo que eu vou te dar umas dicas hoje. A gente vai falar bastante sobre esse tema hoje, tá bom? Você já percebeu quanto tempo da sua vida foi gasto tentando não decepcionar alguém? Talvez você tenha escolhido um emprego para deixar seus pais orgulhosos, talvez você tenha permanecido num relacionamento porque tinha medo da opinião das outras pessoas. Talvez você tenha aceitado trabalhos, convites, responsabilidades e até amizades apenas porque dizer não parecia egoísmo, não é verdade? Aos poucos, sem perceber, você começou a viver uma vida construída muito mais pelas expectativas dos outros do que pelos seus próprios desejos, não é verdade? Hoje vamos conversar sobre um momento que costuma marcar profundamente a vida de muitas pessoas. O dia em que essa pessoa para de tentar agradar todo mundo. E eu já te adianto uma coisa, esse processo não é confortável, nem um pouquinho, né? Mas ele costuma ser um dos maiores divisores de água na vida das pessoas. Por que você acha que a gente sente tanta necessidade de agradar as pessoas? Por que você acha? Coloca aqui nos comentários para mim, já deixa o seu joinha e já chama um amigo para ver esse vídeo com você. Ninguém nasce querendo aprovação o tempo inteiro, né? Nós aprendemos isso durante a vida. Desde pequenos a gente ouve frases como se comporte, não responda, faça bonito, não decepcione. Nós recebemos elogios quando correspondemos às expectativas, né? Nós recebemos críticas quando fugimos das expectativas. Então, o nosso cérebro ele cria uma associação muito simples. Ser aceito significa estar seguro. Ser rejeitado parece perigoso, né? Esse mecanismo ele faz sentido na infância. O problema é quando ele continua comandando a nossa vida adulta. Você começa a medir o seu valor pela aprovação externa e passa a tomar decisões se perguntando o que vão pensar, ao invés de você se perguntar o que faz sentido para mim, né? É assim que muitas pessoas entram em carreiras erradas, continuam em relacionamentos infelizes, vivem cansadas, porque elas estão administrando a imagem que os outros têm dela, né? Não a própria felicidade. Quais são os sinais de que você vive para agradar os outros? Coloque aqui para mim se você está gostando do tema de hoje. Coloca nos comentários, eu gostei. Talvez você esteja vivendo isso hoje sem perceber. Alguns sinais, eles são muito comuns. Você sente culpa sempre que diz não, pede desculpas por tudo, tem dificuldades de colocar limites, aceita mais responsabilidades do que consegue cumprir, tem medo de desagradar, evita conflitos a qualquer custo. Muda sua opinião dependendo de quem tá na conversa. Já aconteceu isso com você? Você tá numa conversa, a pessoa tem uma opinião completamente diferente da sua, mas você muda de opinião só para agradar a pessoa, né? Você se preocupa excessivamente com críticas, revê mensagens dezenas de vezes antes de enviá-las, e talvez o maior sinal de todos, você termina o dia completamente esgotado. Não porque você trabalhou muito, mas porque você passou o dia inteiro administrando emoções e expectativas alheias, né? Isso consome uma energia enorme, enorme. E qual é esse preço invisível de agradar todo mundo? Existe um custo que quase ninguém percebe. Cada vez que você diz sim, querendo dizer não, você faz um pequeno acordo contra si mesmo. Uma vez não parece importante, mas depois de anos, você já não sabe mais o que que você gosta, no que você acredita, o que você quer. E sua identidade ela vai sendo construída em função dos outros, e isso pode gerar uma ansiedade, né? Pode gerar frustração, baixa autoestima, ressentimento,
porque existe uma pergunta silenciosa crescendo dentro de você. Quem estaria vivendo a minha vida se eu começasse a escolher por mim? Olha que pergunta poderosa essa. Quem estaria vivendo minha vida se eu começasse a escolher por mim? Quem será? Muitas pessoas chegam aos 40, 50 ou 70 anos percebendo que viveram décadas tentando corresponder às expectativas dos outros. E essa percepção costuma ser muito dolorosa, né? E quando você acha que você para de agradar todo mundo? Agora vem a parte interessante. Quando você começa a mudar, a primeira coisa que acontece não é paz, é conflito. As pessoas estranham. Quem sempre contou com a sua disponibilidade começa a reclamar. Quem sempre recebeu o seu tempo passa a dizer que você mudou. Quem sempre controlou suas decisões tenta fazer você voltar atrás. Isso tudo é normal. Porque todo o sistema reage quando alguém muda. Você não está apenas mudando, você está mudando a dinâmica dos relacionamentos. E isso pode incomodar bastante as pessoas, né? Mas existe algo de maravilhoso acontecendo ao mesmo tempo. Você começa a recuperar a sua identidade, você começa a se reconhecer. Você começa a perceber que pode discordar de alguém sem deixar de respeitá-lo. Você pode discordar, tá tudo bem, né? Você pode dizer não sem deixar de ser uma boa pessoa. Você pode estabelecer limites sem ser egoísta. E pode escolher outro caminho sem precisar convencer todo mundo. Essa liberdade é transformadora, né? Você vai perder algumas pessoas? O que que você acha? Coloca aqui para mim nos comentários que vai perder algumas pessoas no caminho por causa disso, de uma mudança de comportamento assim? A resposta é sim, vai. Essa é uma possibilidade real. Algumas pessoas gostam da versão de você que sempre dizia sim, não necessariamente da pessoa que você realmente é. Quando você muda, essas relações elas podem enfraquecer, mas também acontece outra coisa. Você começa a atrair pessoas que gostam da sua autenticidade. Então, novas pessoas passam a aparecer no seu caminho. Os relacionamentos eles ficam mais leves, as conversas ficam mais verdadeiras, você para de atuar, né, de ser a atriz, o ator ali, e você começa a existir, e isso é maravilhoso, né? Isso significa não ligar para ninguém? Existe um grande equívoco aqui. Parar de agradar todo mundo não significa você virar uma pessoa fria, arrogante ou individualista, né? Significa apenas você mudar a prioridade, né? Você continua sendo gentil, educado, generoso, mas deixa de sacrificar a sua paz para manter as expectativas impossíveis dos outros, né? Existe uma enorme diferença entre você ser uma pessoa boa e viver tentando provar que é boa. A primeira traz paz, a segunda traz exaustão, né? E como você pode começar essa mudança? Mas antes de eu te falar como você pode começar essa mudança, já deixa o seu joinha, já manda para um amigo que está precisando receber esse vídeo, já deixa aqui nos comentários de onde você está falando, vou adorar saber, tá bom? Então, como começar essa mudança? Se você percebeu que você vive tentando agradar todo mundo, aqui vão alguns exercícios para você. O primeiro, antes de responder a qualquer pedido, você faz uma pausa. Não responde automaticamente. Faz uma pausa. Segundo, pergunte para si mesmo: se ninguém fosse julgar, eu faria essa escolha? Se ninguém fosse me julgar, eu faria essa escolha? Terceiro, treine dizer pequenas negativas. Você não precisa começar pelas situações difíceis, comece pelas pequenas, né? Quarto, observe quando a culpa aparece. Ela nem sempre significa que você fez algo de errado, tá? Muitas vezes significa que você está fazendo algo diferente do que sempre faz.
E por fim, aceita uma verdade importante: nem todo mundo vai gostar das suas decisões daqui para frente. E tá tudo bem se as pessoas não gostarem da sua decisão, mas desde que você não perca a sua identidade, você entende? Existe uma frase que eu gosto muito: "Você pode ser a pessoa mais madura, mais competente, mais gentil do mundo, ainda assim haverá pessoas que não gostarão de você". Então, talvez a pergunta nunca tenha sido: "Como eu faço para agradar todo mundo?". Talvez a pergunta seja: "Como eu posso viver uma vida da qual eu me orgulhe?", né? No final das contas, a sua vida vai ser vivida por você, não pelos seus colegas, não pelos seus parentes, não pelas redes sociais, nem pelas expectativas que as outras pessoas criaram. A mudança começa quando você entende que respeito é diferente de aprovação. Você pode respeitar todos, mas não precisa viver buscando a aprovação de todos, né? E talvez seja exatamente aí que a sua verdadeira liberdade comece. Muito obrigada por assistir. Se esse vídeo se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que está tentando, carregar o peso de agradar todo mundo e me conta aqui nos comentários o que que você achou, tá bom? E em qual momento da sua vida você percebeu que precisava começar a escolher mais você? Conta aqui para mim nos comentários, tá bom? Nós nos vemos no próximo episódio aqui no Rota da Mudança, tá legal? Um grande abraço para você.